Você já parou para pensar na quantidade de símbolos aos quais somos expostos todos os dias? Há símbolos no celular, há símbolos nas redes sociais, nas placas de trânsito, há símbolos por toda parte. Na matemática, também há símbolos especiais que a gente usa para representar um certo tipo de número que é muito longo e complicado de representar na notação decimal tradicional. Eu sou o professor Podô e é sobre esse tipo de símbolo que a gente vai falar hoje, as raízes. Bora lá? O símbolo de uma raiz é formado por outros dois números, um que vai dentro dela, chamado radicando, e um que vai ali no cantinho menorzinho, chamado índice. Se o índice for 2, ele é tão comum de aparecer que a gente nem costuma representar, deixa sem nada ali. Então, se não tiver nada, é o 2 que está escondido. E o nome da raiz é dado por esse índice, segue a nomenclatura das potências, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, conforme for variando esse índice no canto da raiz. Esse símbolo todo é utilizado para representar o número que, elevado ao índice, resulta no radicando. Por exemplo, a raiz quadrada de 36 é um símbolo que representa o número 6, pois 6 ao quadrado dá 36. Já a raiz cúbica de menos 8 é um símbolo que representa o número menos 2. Afinal, menos 2 elevado ao cubo gera o menos 8. A raiz quarta de 625, por exemplo, é um símbolo que representa o número 5, pois 5 elevado a 4 dá 625. Por convenção, o número que resulta da raiz repete o mesmo sinal do radicando, que é o número que estava lá dentro. Ah, como seria bom se todos os números tivessem raízes redondinhas como essa que eu acabei de contar para você, hein? Mas infelizmente nem todos os números têm raiz quadrada ou raiz cúbica redondinha, por exemplo. Vamos pensar no número 12. Quanto vale a raiz quadrada de 12? Certamente não é um número inteiro. Como é que a gente faz então para descobrir qual é esse número? Antes do número 12, o número que tem raiz quadrada inteira, redondinha, bonitinho, é o 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Já depois do 12, o próximo número que vai ter uma raiz quadrada redondinha é o 16. Porque a raiz de 16 é 4, afinal 4 elevado ao quadrado dá 16. Se o número 12 está entre 9 e 16, certamente a sua raiz também está entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Conclusão, a raiz de 12 deve ser um número localizado entre 3 e 4. Como assim deve ser? Não deve não. É um número que está realmente entre 3 e 4. O problema é que ele tem tantas casas decimais que a gente não consegue escrevê-lo na mão. Tem infinitas casas decimais. Não é possível representá-lo da maneira como a gente escreve 3 ou 4, por exemplo. Mas agora que a gente consegue localizar, a gente pode estimar um valor para ele. Eu chutaria 3,5, talvez. Na calculadora, acho que você vai encontrar um valor melhor, mas certamente vai ser um número 3, alguma coisa. Como você acaba de ver, o número 12 não tem raiz quadrada exata, apesar de que certamente existe um número ali entre 3 e 4 que é ao quadrado da 12. Esse tipo de número é chamado de número irracional. E mesmo que a gente quisesse escrevê-lo na notação decimal, da maneira como a gente escreve 12, por exemplo, a gente não conseguiria porque ele tem infinitas casas decimais atrás da vírgula que não apresentam um padrão de repetição. Números irracionais, em notação decimal, são dízimas não periódicas e não podem ser transformados em frações de inteiros, por isso que eles recebem esse nome especial. Para representar esse tipo de número que existe, mas é uma dízima não periódica, é que a gente usa esse símbolo da raiz. Para fechar esse vídeo, vamos recapitular? As raízes são símbolos matemáticos que servem para representar números que, elevados ao índice, resultam no radicando. Esses números que não são exatos são chamados de números irracionais, são dízimas não periódicas que não podem ser escritos como frações de dois inteiros. Para descobrir o valor aproximado de uma raiz quadrada, basta você procurar os números que têm raiz quadrada exata antes desse cara e depois dele, para você conseguir estimar o seu valor.
Olha, ainda tem muito assunto para falar sobre números irracionais e raízes, mas eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo, eu espero que você tenha aprendido algo aqui que possa te ajudar no trato com as raízes. Até a próxima. Tchau!